mais uma vez estamos aqui com Two Bros Talk. E é um prazer para nós tê-lo mais uma vez conosco nesse programa tão gostoso, que é um bate-papo entre dois irmãos, ok? O Marcos e eu, o Osmar. Temos falado sobre várias coisas e hoje, em específico, vamos continuar falando daquilo que toca no nosso coração, o porquê que nós somos o que somos, porque estamos onde estamos. E isso é o que nós vamos compartilhar com você hoje, que Deus tem um plano específico para a tua vida. Antes de passar para o Marcos, eu sei que ele vai falar e ele fala gostoso, nós vamos ouvi-lo, mas deixa eu falar esse versículo para você. A razão... Vai passar para mim ou a gente vai bater um papo? Vamos, não falar, não me assusta não. Olha, o versículo é esse, é Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a boa vontade. Então, Deus tem um plano específico na tua vida, na nossa vida, e é o que nós estamos falando, que coisa bonita é entender que dois irmãos tão distantes, mas Deus tem um plano específico, e nós entendemos isso. E é por isso que estamos falando com você, Deus tem um plano específico para a tua vida. Aí, bro. Uma coisa que eu queria também lembrar você, que tem nos assistido aí, né, já estamos aqui no acho que, se eu não me engano, no 4º encontro, a gente vai fazer um encontro ao vivo em breve, e a gente vai anunciar, vai chamar vocês para estarmos juntos nesse dia, e desde já você pode fazer perguntas aí no canal do YouTube, a gente vai começar agora a responder algumas desses questionamentos e perguntas e colocações, a gente vai desenvolver juntos aqui. Então, primeiro você compartilha. Segundo, você se registra, ou antes, né? Você se registra e depois compartilha. E faça parte disso, porque a nossa conversa aqui é para... a gente está se divertindo, é claro, eu estou aqui revendo meu irmão, que está lá em Portugal, eu estou aqui em São Paulo, nós temos outro irmão em Curitiba, um dia a gente vai trazer ele, né? Ele vai falar sobre windsurf, ele faz windsurf desde os 20 anos, é o nosso irmão mais velho. Eu não sei se ele consegue carregar a prancha ainda, cara, mas o cara é um mais no negócio. E é bonito que toda a família seguiu, né? O Rafa, a Thalita, o Gabriel, todos eles fazem. Né? Então ele também tem história para contar. Mas o que eu queria realmente falar com você, a gente deixou, né, esse ponto aí, na última vez que nós nos falamos, Osmar, sobre o nosso ponto de referência de amor. Eu estava assistindo um documentário, eu até falei numa conversa que eu tive outro dia, eu estava assistindo um documentário sobre uma estagiária de arquitetura. E ela descobriu um erro num edifício que foi construído em Nova York, uma construção mega de uma multinacional que aconteceu num espaço de Nova York. Se você vai lá, você pode ver isso. Tem ali num dos cantos dessa quadra uma igreja que ela foi reformulada, porque eles achavam que iam fazer em todo o quarteirão, né? Compraram tudo, daí chegou na hora de comprar o espaço da igreja, a igreja falou assim, não, nós não queremos sair daqui, Deus nos colocou aqui, a gente não sabe a história, né, definitivamente. A verdade é que eles chegaram num acordo, e nesse acordo a construção aconteceu, saiu dali um arranha-céu, contrataram um dos melhores engenheiros civis da atualidade para fazer os cálculos, né? Porque Nova York tem um vento de, se eu não me engano, até 150 nós, e isso os edifícios têm que ser muito bem calculados para não sofrerem com essa variação do vento. Então houve toda uma infraestrutura para que aquilo fosse construído. E uma estagiária, ela descobriu que tinha um erro naquela construção, já depois de pronta, depois de montada. E ela falou assim, olha, isso pode cair. E à primeira vista não deram muito crédito, mas de repente alguém parou para rever os números dela e eles precisaram refazer alguns movimentos ali para que aquele edifício não sofresse com o vento, pudesse cair. O que aconteceu ali foi uma referência que foi usada de forma errada. Ao invés de colocarem parafusos nas juntas de metais, nos triângulos que eles fazem para a construção, eles colocaram rebites. E aquele rebite poderia sofrer com o desgaste do vento. Fizeram aquilo por economia e depois tiveram que gastar milhões e milhões em cima para que houvesse o cálculo perfeito e o edifício não sofresse. A igreja ficou lá, a construção é maravilhosa, mas gastou-se muito mais do que se esperaria. Por que eu estou falando isso?
Quando você fala desse grande amor de Deus, o nosso ponto de referência é o amor ágape do Senhor, que você e eu experimentamos, né, Júnior? Durante toda a nossa vida, durante todo o nosso crescimento, nossos pais nos ensinaram assim. Minha mãe, meu pai, a família, a igreja que nós fomos ensinados, nós aprendemos sobre o amor de Deus. A gente via que uns aprendiam, outros não, uns viviam, outros não. O ponto de referência é o principal aqui. Muitas vezes na nossa vida, a gente se estabelece como ponto de referência as novelas, o amor que a gente assiste, que lê, como já falamos até um pouco disso aí, né? Só que paga-se um grande e alto preço lá na frente. Eu sei que você, como a gente pode dizer, um especialista em relacionamentos, né, em casamentos, e eu tenho buscado ser um especialista no desenvolvimento de pessoas e vocês no relacionamento dessas pessoas, né? E vocês sabem o quanto essas pessoas sofrem por falta de referência. E eu queria dizer para você que a tua referência, sendo Cristo, você jamais vai se arrepender. João 3,16 fala desse amor, sabe? A gente vê isso em Efésios 2, 3 a 11, falando desse amor, da grandeza desse amor. A gente vê em Salmos 63, 3, que o teu amor é melhor que a vida. A gente ouve muitas palavras da Bíblia estabelecendo esse fundamento na nossa vida. Eu sei que você trabalha assim, Osmar, e eu oro para que você que esteja nos assistindo continue também buscando essa referência. Ou vai ter que pagar um preço na hora da reforma, na hora da reconstrução, para que o prédio não caia. Reconstruir é sempre mais difícil do que construir. Reconstruir, você tem que limpar o que está errado, as bases, né? Voltar lá nas raízes e desfazer aquilo que está errado e está precisando ser dado atenção e tudo mais. E eu creio que a vida é da mesma forma, como você falou, Marcos, nós temos que ter essa referência. E pela misericórdia de Deus, nós escolhemos a referência de obedecer, conhecer, seguir conhecendo a Deus, como a Bíblia nos fala, né? Mas de querer obedecer. A referência que nós temos, digamos, na nossa família, o nosso avô, um pastor muito querido, eu creio que ele tinha o dom de pacificador, e é gostoso você estar do lado de uma pessoa onde a intenção é sempre o bem, e não é o mal para ninguém, é o bem para todos, e esse é o amor de Deus para conosco. A referência é essa, nós não olhamos para trás e nos concentramos no que não deu certo, nas frustrações. Nós olhamos para trás e agradecemos que estamos aqui, chegamos onde estamos. Quando eu falo com meu pai, ligo para ele, e eu sempre pergunto, e aí, pai, como é que está? Aí ele sempre responde, olha, eu só estou agradecendo, já não estou exigindo mais nada, só agradecendo. Ele fala assim, eu sou de 30, faz as contas. Ele já tem 91 e ele está já com o freio de mão puxado, assim que ele fala, né? Então, esse ponto de nós agradecermos, eu acho que é fundamental, e conhecer foi o amor de Deus onde estamos. Todos nós temos histórias, todos nós temos passado, temos. Fala. Assim, as nossas referências são muito boas dentro de casa, graças a Deus por isso, né? Mas eu sei que eu tenho, você as tem também. Uma das lembranças que eu tenho, enquanto a gente falava aqui, quando eu tinha 20 anos, eu saí com 19 para 20 do Brasil, fui para a Califórnia fazer um curso de evangelismo lá com Morris Cerullo, e logo aprendi o inglês lá, e foi tremendo. Mas eu tinha ali um pastor chamado Erasmo Ungaretti, Erasmo Vurlo Ungaretti, do Rio Grande do Sul, que é da mesma igreja do Asaf Borba, e um pessoal muito querido. Ele cuidou de mim, simplesmente cuidou de mim. Eu cantava num grupo de adoração, e onde o Morris Cerullo ia, eu ia junto com os outros 11, né? Nós éramos em 12 cantores. Todos os dias eu chegava às vezes tarde, nós íamos pregar em outra cidade, voltava de carro, chegava 2, 3 horas da manhã, eu abria a porta do hotel, do meu quarto, e tinha uma cartinha minha. Eu guardo até hoje as cartas do Erasmo. Eu escrevi um livro, Quando Encontro Forças, e eu comecei com uma das cartas que ele colocou para mim.
ele foi minha referência de homem que me ajudou a andar nos caminhos de Deus, juntamente com as referências que eu já vinha, que eu trouxe de berço, né? E eu posso te dizer de outras 10 referências. Eu tenho hoje um amigo querido, o apóstolo Edmilson, muitas pessoas me ouvem falar dele, ele está se agora recuperando do Covid e já está começando a falar, e ele está falando mais lento, está falando mais pausadamente, porque está ainda fazendo a fisioterapia, mas é uma referência de homens de fé, que você olha e fala assim, eu quero ser assim. E outras referências que eu nem conheço, mas são minhas referências, né? Marcos, você sempre foi uma referência para mim, porque o irmão do meio, cuidando do irmão mais novo, né? Você sempre foi meu protetor, meu ajudador. Não conta tudo. Meio esquentado, vamos dizer assim, né? Então eu me sentia muito forte do teu lado. Eu acho não conta de quando eu chegava na escola e brigava por você. Eu era bom de falar, né? Mas você era bom de briga, isso é verdade. Mas graças a Deus que agora está convertido. Quase. Eu creio nessa palavra que você disse, que existem homens de Deus que cuidam. Nós recebemos isso e hoje nós fazemos isso, né? E é gostoso a gente depois poder olhar e celebrar a vida, valeu a pena investir nesse, valeu a pena investir. Talvez você que esteja nos ouvindo não tenha essa referência de família, vamos dizer assim, né? Não tem pastores, não tem missionários, não tem... E você diz, então eu não posso ser. Não, justamente por esse programa que estamos fazendo, para dizer que a referência não é o que a nossa história, é Jesus, a história de Jesus. Essa história de amor incondicional que diz, eu vou morrer por você para te dar vida e vida em abundância. Essa é a nossa referência. Agora, Deus usa pessoas que caminham conosco, Deus usa pessoas que nos seguram pela mão em momentos difíceis, e esses são os Barnabés na vida, né? E é gostoso a gente entender, quem conhece a Bíblia sabe que Barnabé foi um homem que ajudou a Paulo a se entrosar no meio dos cristãos ali, que não eram cristãos ainda, né? Mas se entrosar ali para ser o apóstolo tremendo que ele foi. Então, o nome do Barnabé não se fala muito, mas foi um homem fundamental para desenvolver o tremendo apóstolo Paulo. Foi o elo de ligação, né? Foi mundos diferentes, né? Cabeças diferentes, entendimentos de realidades diferentes. E foi isso que aconteceu. Então, nós cremos dessa maneira. Cremos que Deus tem mais para fazer na nossa vida quando nós aceitamos ajuda. Quando nós somos humildes o suficiente para dizer, eu não sei tudo, eu quero aprender melhor, me ajuda, o que eu posso fazer? E aonde você se especializa em ser esse conselheiro, esse counselor, para poder ajudar as pessoas a atingirem o seu potencial. E é bonito isso, Marcos. Eu vejo isso na nossa vida. Nosso ponto de referência de amor incondicional está justamente aonde você pensa em Deus mais do que nas suas próprias forças e nas suas histórias de vida. Tem um versículo que eu quero ler, diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13, 14. Eu gosto de ler esse versículo, eu gosto de repetir esse versículo, prossigo para o alvo, não importa o passado, não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa. E Deus é o que está nos convidando. Deus tem o norte, né? O norte é o Senhor, né? Aqui na igreja a gente chama de nortes. Quais são os nossos nortes? Você sabe que o avião, quando ele sai, ele já sabe onde ele vai chegar, obviamente, mas ele tem um equipamento no próprio avião que corrige o seu norte a todo tempo. Corrige por quê? Porque tem a pressão do vento.
tem as mudanças repentinas de força, né, de peso, e o avião ele precisa ser corrigido o tempo inteiro. E nós não somos diferentes, né? Nós sabemos onde a gente quer chegar. Você acabou de ler aí, né? Tem aquele outro versículo, né, de Lamentações, que falam que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É verdade. Então, qual é o nosso norte? O nosso norte é se segurar no Senhor, e as correções são as provas que a gente passa, as lutas que a gente enfrenta, as vitórias que a gente conquista. Tudo isso é correção, né? Eu não sei, a Ju mesmo estava pregando há poucas semanas atrás sobre: e se Deus não te curar fisicamente? Como que você vai fazer? Porque eu posso dizer, Deus é bom porque ele me curou, mas e se Deus não te curou, Deus não é bom? Né? Ah, que dia lindo, que sol maravilhoso, veja como Deus é bom. Deus é bom porque tem sol, mas e se chover? E cair uma tempestade, um raio, Deus deixa de ser bom? Não. Nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor, porque ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. God is good all the time. All the time. Yes. É interessante você falar isso, de que nós sempre julgamos as outras pessoas por aquilo que nós somos, né? E nesse caso nós muitas vezes julgamos a Deus de que se nós não fizermos certinho, Deus não vai ser mais bonzinho para nós, né? Não vai mais nos amar como ele nos ama agora, vamos dizer assim. E essa é uma visão distorcida, né? Ela precisa ser reajustada, como você falou, com esse norte da palavra de Deus, aonde Deus já declarou, ele nos ama, ele morreu por nós, ele quer nos dar vida em abundância, ele quer te tocar, ele quer você mais perto dele. Relacionamento é o que Deus quer, intimidade com ele. E essa intimidade, para nós, eu vejo isso hoje, com Deus, a intimidade vem de você estar sempre voltando no teu espírito, na tua alma, sempre voltando no teu relacionamento com Deus. Eu estou ficando velho, você ainda é jovem, se bem que não, né? Você é bem mais velho que eu. Mas eu acordo muito de noite, sabe? E toda vez que eu acordo, a minha mente sempre volta, orando, agradecendo, intercedendo. Então, existem pessoas que nós temos o compromisso de estar orando mais forte uns dias, outros. E isso é gostoso, de você manter essa sintonia, de estar sempre checando. Você está aqui com um propósito, a tua vida tem um propósito, tem uma história. E dentro disso que nós lemos, é agradar a Deus. Agradar a Deus para hoje, né? É você ser aquilo que Ele colocou você para ser, que Ele abriu portas, que te deu. E eu vejo isso, você fazendo a comunidade onde você está, a igreja, Deus primeiro, as amizades, o trabalho de ser intérprete, daquela história que começou lá atrás, como você falou, anos lá atrás, na Califórnia, e hoje você está desfrutando de poder falar inglês, de poder ter esses relacionamentos todos. Isso tudo foi planejado por Deus, né? São coisas interessantes, né? Que a gente passa por coisas engraçadas e coisas que são realmente espirituais, né? Mas uma das... Nessa época de 79, quando eu estava na Califórnia, tinha um amigo nosso lá da igreja de Belo Horizonte, eu não me lembro se era Lagoinha ou a outra igreja batista que tem lá, não me lembro bem o nome. E a gente uma hora pediu para ele orar, e ele estava aprendendo inglês, falava um pouco de espanhol, era um advogado, a família dele inteira lá, né? Falou, então, irmão, você ora? Ele falou, vocês querem que eu ore em inglês, português ou língua estranha? Era bem engraçado, né? Mas são esses tipos de pessoas que a gente nunca se esquece. Agora, para você que está aqui escutando, eu quero te dar um conselho que eu recebi quando eu fui para Oklahoma. Eu tinha acabado de ser aceito na Oral Roberts, onde eu me formei ali. Um dia eu estava na casa do Dave Robertson, e o Dave Robertson veio muito no Brasil. Ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo, a mensagem, né, dele. E muitas vezes eu visitava ele porque nós éramos amigos em comum,
do assessor dele, do Tim Stemple. Só que estava lá também um outro pastor, e ele chegou para mim numa noite. Eu era muito novo, eu tinha meus 24, 25 anos, 25 anos mais ou menos. E ele falou para mim: Marcos, aproveita que você está no início da sua vida com Deus, experimentando algumas coisas novas, escreve tudo. Escreva tudo o que acontecer com você. Você acabou de falar aí, né, que Deus te acorda. E o meu conselho a todos vocês que estão aqui com a gente: se Deus te acordar, vai orar. Não fica reclamando que está sem sono. Deus está querendo falar com você. Escreve o que Ele está falando. Escreve, porque às vezes é uma inspiração que você não sabe. E você quer saber de um segredo? Deus fala com você enquanto você dorme. Quando você vai deitar, fala com Deus. Pai, eu estou me preparando aqui para ouvir o que o Teu Espírito Santo vai dizer para mim. É o momento que você para, porque durante o dia você está com o celular na mão, vesgo ali de tanto ver o WhatsApp, perdendo tempo, às vezes, no TikTok da vida, deixando de crescer na fé para escutar o que o mundo fala. A gente está falando de referência. A gente está aqui quase terminando, mas a gente está ainda falando da referência. Qual é a tua referência? É a voz que te acorda para te abençoar, ou é a voz que te deixa acordado o dia inteiro para te amaldiçoar? Referência é justamente isso, é você querer sempre buscar o melhor. Nós estamos aqui em Portugal e um dos trabalhos que nós fazemos é apoiar obreiros novos, incentivá-los, orientá-los e aquilo que a gente puder fazer, né? Estamos numa igrejinha, começamos do nada, por trás de uma pessoa, falei, você vai, a gente só está aqui para ajudar e tudo mais. E a igrejinha começou do nada, veio o Covid, o negócio ficou muito mais difícil, todo mundo trancado, mas está ali e Deus está abençoando, está abrindo portas e começou a chegar pessoas, está começando a crescer. Eu sei que daqui a pouco a gente já vai sair, vai começar outra, ajudar outro obreiro. Mas esse está animado, está entendendo? Deus está trabalhando muito no coração dele. E esse domingo passado, ele lançou o desafio de às 3 horas da manhã todo mundo orar para Deus batizar, para Deus curar, para Deus, sabe? E quem quer, fica de pé, nós vamos fazer esse compromisso, não sei o quê. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Aí levantei, né? Porque eu quero fazer parte, quero ajudar e tal. E eu estou olhando já as minhas limitações. Então, Deus sempre falou e a gente sempre orou e tudo mais, mas agora a coisa já fica mais difícil de você pagar os preços. E eu botei... Mas você, pelo que eu sei, você tem um know-how de abrir igrejas e começar com uma igreja pequenininha, do nada. Quantas igrejas você abriu no primeiro ano no Japão? Fala para mim aí. Olha, lá só no primeiro ano foram 7 igrejas, mas... No primeiro ano, 7 igrejas. E no segundo ano? Mais 7. Foram bastantes, é verdade. Mas é gostoso, porque você está reproduzindo aquilo que você é jogar semente, tá entendendo? E é bonito isso, paga-se preço, paga-se. E eu estou falando isso com você, que eu estava falando desse negócio de acordar às 3 horas, então nos primeiros dias eu tive que botar o alarme, e agora já não tem mais que botar o alarme, tá? Então já acontece natural. E não é bonito isso, você dizer, eu quero fazer parte de algo que vai desafiar minha fé? Essa é a referência que nós estamos falando aqui. Busque chegar mais próximos de Deus, que você vai ser abençoado, a tua família vai ser abençoada, a tua igreja, os teus negócios, simplesmente porque você decidiu sair do seu comfort zone, da sua zona confortável, né? Eu creio que se traduz assim. Faça isso e você vai ver como Deus vai fazer coisas novas na tua vida. Mesmo você já sendo mais rodado, vamos dizer, vai renovar as tuas forças e vai te abençoar. Então, mantenha essa conexão, mantenha esse checar do rumo, como você estava falando do avião, né? O checar com Deus estou dentro da palavra, estamos buscando mais dele, queremos, o que eu posso fazer? Deus me ajuda. Está sempre trazendo esse desejo de melhorar. Eu creio que essa é a mensagem para todos nós que estamos aqui, convidar a Deus para ter essa liberdade. Nós estamos dizendo, eu quero mais. E a intimidade com Deus vem de você pegar aquilo que é a tua realidade e, como você falou, não está reclamando, mas está dizendo, Jesus, obrigado.
mais um dia, mais uma luta, mas vai ter vitória. Então, é lidar com o que vem nas tuas mãos um dia de cada vez, né? Por isso que eu falo muito, um dia de cada vez. Deus disse, foi o próprio Jesus, basta a cada dia o seu mal. Em outras palavras, vai ter. Jesus já falou que vai. Agora, não se preocupe com o mal, se preocupe em você se aproximar de Deus para você poder desfrutar um dia de cada vez. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós aceitamos fazer esse programa por causa disso, né, Márcio? Porque tanto você quanto eu temos uma vida super, vamos dizer, agitada, né? A gente está sempre correndo de um lado para o outro. Mas quando nós conversamos, oramos, a decisão foi essa, vamos conversar. A boca fala do que o coração está cheio. Aí é gostoso, né? Você está falando aí, eu estou lembrando que essa semana que nós estamos gravando aqui, um amigo de uma igreja de Ribeirão Preto, a Just Church, que nós damos uma cobertura lá, eles todos os dias de manhã estão fazendo culto, né, das 7 da manhã, e tudo bem, 7 da manhã é um ótimo horário, um bom horário, mas hoje, como eu iria gravar com você, eu falei, vou atrasar um pouquinho, vou falar para ele, eu já tinha falado para ele que ia gravar, que a gente não ia tá junto, mas ele anunciou lá, eu só estou esperando o apóstolo Marcos entrar. A Ju ouviu, me escutou, falei, tá bom, eu vou, né? Mas é gostoso. Olha, falando e concluindo aqui, se a referência de Gideão na Bíblia fosse os números e os homens, ele não entraria em guerra com 300 valorosos. Se a referência de Jesus Cristo fosse o que os homens apresentaram, o que aquele menino apresentou para ele, que foi um sanduíche de peixe, né? Alguns sanduichinhos de peixe, ele não teria multiplicado para toda uma multidão. Se a referência de Pedro fosse a crítica, ele não seria um dos grandes apóstolos em iniciar o Evangelho de Cristo junto, né, com os apóstolos de Atos, né, os atos do Espírito Santo que aconteceram, e a gente vê tudo isso. E eu pergunto para você, qual é a tua referência? A gente está partindo aqui para o final, vou pedir até para o Osmar orar com você, mas qual é a tua referência? A tua referência é o quê? É o teu bolso, o quanto cabe nele, a tua conta bancária, a tua empresa que você construiu, a igreja grande que você tem, que Deus te deu a oportunidade, mas de que reino é esse? É teu reino ou é do Senhor? Porque nós não estamos aqui falando do nosso reino, do nosso reinado. Nós estamos falando do reino de Deus, daquilo que nós construímos. Eu acabei de falar, o Osmar abriu 14 igrejas em 2 anos. Pergunta se ele é dono de alguma dessas igrejas. Então, eu sei que Deus está no controle, não, mas no comando de tudo. Deus não controla, Deus comanda. Ele é Senhor. Yes. Essa expressão de relacionamento, de dependência de Deus é tremendo. Então, a palavra de Deus nos diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E para encerrar, para você que está nos ouvindo, eu repito esses versículos, aonde esse é o nosso desejo. Deus está me fortalecendo, por isso que eu estou aqui. Então mantenha a tua intimidade com Deus, buscando, pedindo. E é por isso que você está ouvindo esse programa, não é uma casualidade, é um appointment, é um desejo que Deus colocou no teu coração. Vamos orar, vamos agradecer. Pai querido, em nome de Jesus, agradecemos o privilégio de estarmos juntos, conversando e falando da tua palavra, de quão grandes coisas tu tens feito. Pai, eu peço por esses que estão nos ouvindo agora, trabalha no coração, trabalha na alma, no espírito, colocando esperança, colocando gozo, trazendo o Senhor novamente, Senhor, a mente e o coração, e todas as coisas vão acontecer para o bem, por causa deste amor incondicional que tu tens por nós. Eu abençoo a vida de cada um que está nos ouvindo e agradecemos. Eu abençoo a vida do Marcos, meu irmão, a família. Obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos o que somos, em nome de Jesus. Amém. Amen. Um papo entre irmãos. Compartilha, inscreva-se, ajude-nos a espalhar essa mensagem. Deus abençoe você. God bless you.